Sejam bem-vindos ao 50º Festival de Inverno da UFMG, Coexistência 12 Nós. Realização da Diretoria de Ação Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais. O 50º Festival de Inverno conta com o apoio de APUB, Sindifes, Cicobi e Belotur. Solicitamos que aparelhos celulares ou outros que venham a emitir sinais sonoros sejam desligados. Desejamos a todos um ótimo espetáculo. Começa de novo? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje damos início, então, ao ciclo de conferências com a presença da grande artista Ione Medeiros, que tem uma trajetória de 35 anos, né, dirigindo o Grupo Oficina Multimédia, e uma trajetória de uma artista engajada com várias artes, na verdade, em várias linguagens, né, um processo sempre de arte integrada, além de ter um viés também muito forte com a educação, né? Então, vamos ter o prazer de ouvir a Ione, que já está aqui do nosso lado, então vamos lá. Você vai ali para a mesa. Obrigada, Ione. Gente, é engraçado ficar falando no microfone assim, né? A gente está muito próximo, mas acho que para a gravação é mais importante. Tudo bem. Não, eu quero agradecer. Assim, eu tenho um carinho enorme pelo Festival de Inverno, agradecer Maurinho, toda a equipe, esse convite, porque eu só quero lembrar que o Oficina Multimédia, esse grupo, foi criado no 9º Festival de Inverno, ou seja, tem 40 anos. Antes da criação do Oficina Multimédia, eu já participava do Festival de Inverno. Ou seja, nesses 50 anos eu estou inserida como aluna, depois professora, depois coordenadora de evento, Festival Jovem. Então, assim, para mim, e depois palestrante, é um prazer enorme estar aqui. Fico muito feliz. Essa palestra que a gente fez sobre o olhar sincrético, acho que tem a ver, porque realmente o tema é coexistência, e, na realidade, uma das características do Grupo Oficina Multimédia é a mescla de linguagens. Então, são várias linguagens que coexistem. Então, mas para explicar um pouquinho essa linguagem, vou pedir para vocês para fazer, não estranhe, é um desenho, do jeito que vocês quiserem. Tá? Não precisa botar nome, se não quiser. Não é para avaliar o desenho em termos de quem desenha bem ou não, é simplesmente um registro de um desenho que vocês possam fazer agora. Tem uma prancheta, um lápis, não precisa desmanchar, usar borracha. É um tempinho para vocês fazerem um desenho, aí a partir daí eu vou explicar por que esse desenho, a relação dele com a nossa linguagem, vou mostrar algumas imagens explicando essa relação e depois um vídeo do Oficina Multimédia dessa minha trajetória, que são 35 anos. Ok? Já estão com a prancheta? Então podem começar o desenho. É bom que seja um desenho de animal, viu, gente, para ter uma referência. É mais fácil de detectar o que a gente quer ver. Complicou?
Tem, já acabou para você recolher. Pode. Você entrega para o Henrique para mim, por favor, Luiz? Agora eu vou pedir o Henrique para mostrar. Gente, não se preocupa se tem nome, se não tem nome, não. Eu vou pedir o Henrique para mostrar o desenho que vocês fizeram, tá? Ali na tela. Tá. Eu mostrei, de modo geral, a gente tende a achar que o desenho é muito bom quando ele é muito perto da realidade, né? Quando você desenha, você nunca parece um bichinho, assim, com todos os detalhes, todo, né? Que legal. Primeiro, os desenhos têm uma característica muito infantil, porque, na realidade, a gente para de desenhar por volta de 9, 10 anos. Então, todo mundo que você vai pedir para fazer um desenho vai desenhar uma coisa mais infantil. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, de modo geral, como que o detalhe é importante a partir dos 8 anos, como que o desenho começa a ter a tendência a ser muito fiel à realidade, porque você já perdeu aquele olhar que a gente chama sincrético, que é o olhar que vai até os 7 anos, que eu vou falar um pouquinho sobre ele. E a partir dos 8 anos, é o olhar analítico, é o olhar racional, que quer descrever a realidade com muito mais consciência, preocupando muito mais de reproduzir a realidade como ela é. Então, as pessoas, de modo geral, consideram o desenho muito bom quando está muito fiel à realidade. Mas aí eu vou falar desse outro olhar, que se chama olhar sincrético. Olhar sincrético é a sensibilidade de você perceber o que é único, o essencial,
desprezando a fidelidade ao detalhe. Na criança, o início da visão sincrética começa quando ela é bebê. Por exemplo, quando você mostra uma máscara ou alguma coisa, ou uma pessoa que lembre os traços da mãe, a criança sorri, ela é simpática, ela acolhe porque está fazendo uma homenagem à mãe. Por exemplo, quando a criança usa um cabo de vassoura para fazer, isso até os 5 ou 6 anos, até 7, para brincar de cavalo, ela despreza que o cabo de vassoura não tem cara de cavalo, não tem crina, não tem cauda, mas aquilo para ela tem a essência de um cavalo que ela guia, que ela monta, que ela carrega para onde ela quiser. Quando ela faz um círculo também, que aquilo quer dizer para ela, aquilo simboliza a mãe, também é o suficiente. Ou seja, a criança tem esse olhar do todo, ela vai no essencial, ela não precisa de focar os detalhes, é uma visão ampla. No adulto, quando a gente detecta esse olhar sincrético no adulto, por exemplo, quando você vê uma pessoa de longe e sabe quem é, né? Você reconhece pelo jeito, o jeito de andar, a maneira dela se deslocar, você vê, essa pessoa é fulano. É algo inconfundível nela, é aquilo que é a essência dela. Nos sonhos também, essa visão sincrética que está muito ligada ao inconsciente, é aquela coisa que a gente acha meio confusa, porque tem duplificações, tem fragmentação, tem condensação. Você aparentemente não entende porque é a lógica dos sonhos, mas ela responde essa questão desse olhar sincrético. E por que é importante a gente falar desse olhar sincrético? Porque é o olhar que está presente na arte do século XX. E também para falar do Grupo Oficina Multimédia, porque vou explicar por que a gente tem esse olhar. Mas, na realidade, a primeira arte abstrata, ela apareceu mais ou menos na Idade da Pedra, na época que, num avanço da civilização, onde havia a invenção da agricultura e a estabilidade do homem na Terra, ou seja, um momento de evolução do homem, aparece essa arte abstrata as peças de cerâmica, enfim, aquela geometria, isso tudo está ligado à arte abstrata. Mas a gente interessa mais pela arte ocidental, que está mais arte moderna da nossa civilização, que está mais próxima de nós. Quando que ela aparece? Quando os pintores começam a se interessar mais pela paisagem. Porque na paisagem você não vê o detalhe, é mais difícil de você detectar o detalhe. O fundo é mais importante. Então, o que eles chamam de uma desumanização, no sentido de que a figura humana passa para o segundo plano, ela não é prioritária. Então, isso já é um passo para aquilo que se chama de arte abstrata. Mas a gente nunca perde muito totalmente essa visão da arte abstrata, mesmo que a partir dos 8 anos a visão analítica de que quer muito detalhe seja prioritária. Por que é importante no público a gente falar disso? Porque a arte é comunicação, né? E o público ainda tem muita tendência a gostar daquilo que ele entende, né? Aquele que codifica, que você sai. Você vai ver uma peça de teatro, você quer entender tudo. Você vai ver uma obra de arte, você quer entender tudo. E a arte moderna é cheia dessa abstração que, vamos dizer, que não tem essa compreensão imediata, né? O que a gente vê muito em arte moderna? Distorções, deformações, alongamentos, repetições, são procedimentos que causam uma estranheza, que afastam um pouco dessa realidade figurativa, que é dessa visão analítica. Então, esse procedimento que acontece na arte abstrata, ela exige um novo olhar do público para compreender, saber que você não vai compreender de imediato, mas que você está ampliando a sua percepção de ver o mundo, vamos dizer, de ver o mundo com um olhar mais sensível e mais amplo, né? A criança, vale lembrar que a criança ela não faz a arte abstrata. Aquilo para ela, por exemplo, um cabo de vassoura fazendo papel de um cavalo, aquilo para ela é um cavalo, não é uma coisa abstrata. Mas no adulto o procedimento é diferente. Por exemplo, aí eu vou mostrar para vocês como é possível você fazer o exercício dessa visão sincrética, com o exemplo do touro de Picasso. Está dando um probleminha aí no povo. Vou explicar o procedimento. O touro de Picasso, ele pega um touro com vários detalhes, que seria dessa visão analítica que ela é necessária, ele vai descascando essa realidade, vai tirando vários elementos do touro até chegar naquilo que é essencial, que é o que faz o touro ser o touro, com a força. Está vendo? Ele começa lá de cima.
Eu começo da esquerda para a direita, olha o caminho dele. É um primeiro touro denso, cheio de informações. Ele vai, assim, descascando esses detalhes até chegar nesse último touro, que tem uma cabecinha mínima. Ali não está aparecendo muito bem o chifre, mas é uma cabecinha mínima com os chifres assim apontados, que para ele é o que foi necessário para ele fazer, para ele designar esse touro. Eu queria mostrar também agora algumas imagens de criança, porque a criança até os 5 anos, ela tem bem isso aí, está vendo as camadas? Olha lá. Ele vai descascando, vai tirando todos os detalhes de olho, de chifre, e vai chegando nesse último touro, que é o touro, conhecido touro de Picasso, que isso aí é um desenvolvimento muito conhecido. Agora vamos olhar algumas coisas que crianças fazem. Isso, por exemplo, é um desenho de uma criança. Olha lá, ela rabisca o rosto, porque ela não interessa muito se é nariz, se é boca, ela faz uma imagem, seria uma imagem que é a visão dela de representar uma figura. Essa outra, inclusive, é minha neta, gente, aquela ali que está lendo o telefone é a Mônica, está vendo? A minha neta desenhou um telefone com a ótica dela, a Mônica está dentro do telefone. Olha lá. Aí ela põe o som, o telefone é muito maior do que a Mônica, então tem um deslocamento, um agigantamento, uma visão dela que não tem nada a ver com a realidade. Não é a imagem, porque nessa época não tinha muita imagem, porque hoje você põe muita imagem no celular. É a voz. Isso aí é um alongamento também, feito numa criança. Está vendo como é que a figura é alongada? E a gente vai ver isso também em Giacometti, está vendo? Que é uma escultura alongada. Que ele faz isso a partir dessa parte de uma figura, e vamos dizer, ele chega aqui, ele não começa dessa figura alongada, ele chega lá. Isso é uma imagem também feita por uma criança. Ela tem um rosto dentro do outro, não tem nenhuma lógica. E esse é Paul Klee, que também tem o mesmo procedimento, só que porque isso é mais tarde que ele vai fazer isso, que é essa abstração. Isso aí também, ela pinta esse rosto verde, que isso depois Gauguin vai fazer isso, pintar, tem um famoso Cristo amarelo, ou seja, a pessoa não é amarela, mas é uma independência da cor, significando uma coisa, a figura significando outra, que são as abstrações. Então, mas ela pinta. E esse é o violinista no telhado de Chagall. Bom, aí vamos parar um pouquinho. Aí o que acontece? O que aconteceu? Por que eu quis falar disso? Porque o Grupo Oficina Multimédia foi criado em 1977 num curso de arte integrado por um músico, que é Raul Ferreira. Na época que ele formou, já tinha a formação desse curso, já tinha gente da literatura, da dança, da música, do teatro, era muito diversificado, porque já era uma proposta de mesclar todas as áreas. E foi com esse formato que ele criou o primeiro grupo em 1977. Eu fiz parte da criação e em 1983 eu assumi até hoje, ou seja, são 35 anos, dando continuidade a essa ideia de mesclar todas as linguagens. Só que a minha formação também é de musicista, ou seja, eu entrei para o teatro pela porta da música. Então, toda essa questão da abstração que a música tem, que a música não narra, ela não conta história, ela não descreve, ela não ilustra, tudo isso eu trouxe para a encenação do Oficina Multimédia, que a gente chama de uma linguagem multimês, que seria também uma linguagem polifônica, ou seja, são muitas vozes, que seja a dança, o teatro, as artes visuais, a imagem em vídeo, o objeto, o material cênico, essas vozes todas buscando a essência de cada uma delas para fazer essa linguagem de muitas vozes, onde a gente nem sempre tem um tema, não tem uma história com princípio, meio e fim, a gente não tem um cenário descritivo, os atores são muito mais intérpretes do que personagens, não tem uma história, e a gente tem fontes muito diversificadas para fazer o nosso trabalho. Vou citar alguns aqui, por exemplo. Da literatura, a gente, em vez de pegar um dramaturgo já com vamos dizer, com uma peça convencional, a gente já trabalhou com Ferreira Goulart, biografia, com Kafka em Acusação, com Chekhov, que são as últimas flores do Jardim da Cerejeira. Estou falando que algumas pessoas já viram. Em Shakespeare, a gente fez Maquinária e Situação da Literatura, que estreou agora dentro do Festival de Inverno, em 2016. Da trilogia sobre James Joyce, foram 3 espetáculos, também inspirados na literatura. Não, a gente não reproduz, mas se inspira. Na música, a gente fez Babadalgara, nas artes visuais, Domingo de Sol,
Ou então a gente propõe reflexões sobre uma identidade cultural, como foi o caso de Beabá Brasil, que tentando falar um pouco da identidade do Brasil. Que país é esse? Como é feita a nossa cultura? E essa interrogação. Na ficção também, Isaac Samuel, que era uma história assim, inventada. Sempre uma característica particular das nossas montagens é favorecer muito a imagem. Então, por exemplo, tem sempre muita citação. Nós temos várias, como se diz, réplicas da Santa Ceia. Fizemos já em vários formatos. Até aí acho que vai aparecer uma imagem da Santa Ceia. Fizemos, sempre a gente tenta trazer algum artista, fazer uma revisitação, né, trazer e deslocar, tirar do lugar e adaptar, inserir na nossa cena, como uma homenagem também, porque a gente gosta. Esse cenário também, que não é figurativo, a gente tem um objeto que faz parte do cenário, um objeto do cotidiano. E nisso, assim, esse objeto cotidiano, nós nunca começamos uma montagem e o cenário vem depois. Os atores, de cara, eles já vão catar. E esses objetos são catados mesmo, ou em ferro velho, ou na rua. E são tudo velho. Uma vez um ator trouxe um sofá da rua e ele entrou no cenário. Então, tem carrinho de mercearia, tem lataria, tem roda de bicicleta, tem um monte de coisa que está jogada aí, tem papelão. Isso é o nosso material que vai ser revisitado. A gente tira toda a função utilitária dele e esse olhar sincrético significaria exatamente ver como ele pode ser inserido de uma outra forma. Para que ele serve que não seja aquela função figurativa, utilitária, isso serve para isso. E a gente faz isso com cadeira, enfim, com uma série de coisas, vou mostrar umas imagens. Pelo fato de a gente não ter roteiros sempre fragmentados, não ter esses personagens com história, a gente ouve muita crítica para a gente dizendo assim, não entendi. Né? Que é isso? Por exemplo, maquinária, que os atores tiveram um trabalho enorme, não só com a pesquisa desse material, de construir máquinas de guerra e de usar esse material na cena e de fazer som com esse material, as pessoas falavam, não, eles não são atores, eles são manipuladores, mas eles são, eu acho que é uma visão um pouco desfocada, é uma visão assim, é um olhar sincrético para o que o ator faz em cena. Ele só fala um texto, ele só segue uma história? Não, de repente ele faz muitas coisas. Então, ele dança, ele movimenta, ele pode falar, ele pode fazer sons que são palavras inventadas, ele pode cantar, ele pode usar manipular um objeto, ou seja, ele não está restrito àquela função de que, se é ator, ele tem que falar e um texto que todo mundo entende. Então, isso também já é, na concepção da encenação multimeios, esse olhar sincrético já está presente. Isso é porque esse código não sendo convencional, né, as pessoas tendem a se identificar com alguma coisa que já conhecem. Na realidade, nós fizemos apenas 2 espetáculos baseados numa dramaturgia convencional. Um foi a Casa de Bernarda Alba, que na Casa de Bernarda Alba aconteceu uma coisa interessante, porque a história é muito bem contada, né? Todo mundo entende, eu não mexi em nada, nem em texto, e a história é muito bem contada. Mas o cenário era assim, deslocado, né? Eu comprei umas portas, umas janelas e uns enfeites para fazer uma casa, construir uma casa, eu não construí a casa. E eu levei tudo para o palco. Então, virou a Casa de Bernarda Alba que eu iria fazer, que jamais, nunca fiz. Então, assim, esse deslocamento, né, de pegar materiais dentro de casa e trocar, por exemplo, as janelas andavam para frente, era uma casa de sonhos, tudo se desfazia, tudo se movimentava. Mas como a história era muito clara e a gente seguiu, as pessoas, acho que foi um dos espetáculos que as pessoas mais gostaram, porque elas puderam acompanhar a história e puderam entender o processo de encenação, que é esse deslocamento, é uma mulher que anda no alto, carregada por uma porta, é uma janela que anda para frente, em vez de você ir até a janela vem até você, a porta também vem até você, tudo desloca e tudo se desfaz, um pouco como uma casa de sonhos. Eu queria mostrar para vocês umas lâminas, que eu acho que vai ser mais interessante vocês verem na prática o que seria esse olhar sincrético, que essa decodificação e essa não utilitarismo, significando uma revisão desse olhar. Por exemplo, isso é uma chuva. A gente queria fazer uma chuva, mas para fazer chuva com água, a gente não consegue fazer chuva com água, porque a água é muito pesada. Então, isso é feito com pó de serragem. E isso dava exatamente a sensação de chuva. Ele vai abrir um guarda-chuva e
literalmente como se estivesse protegendo da chuva. Então, a maneira da gente fazer a chuva foi deslocando o olhar para uma outra coisa completamente diferente. Isso aí era um personagem onde ele nasceu, porque fazia uma alusão a esse homem que está muito duro, e a barriga seria um caixote, porque, vamos dizer, dentro do útero, hoje a vida da mulher já é tão difícil que já não tem aquele aconchego, né, macio, caloroso, quente, líquido. Então, ele nasce num caixote, isso aí é um útero. Ele está ali dentro. E é curioso que esse menino tinha quase 2 metros. E ele coube nesse caixote, que é um caixote de frutas. Depois, quando eu encontrava com ele, eu falava, não acredito que você coube dentro desse caixote, mas ele coube, ele está lá. E isso aí era um carro, que era feito, está vendo lá o mecanismo, é um pedaço de bicicleta, é uma janela, é um carrinho de mercearia. E esse carro, ele andava, tinha as rédeas, mas não tinha, quem conduzia eram as pessoas que empurravam esse carrinho. Para andar, ele precisava de alguém empurrar, mas as pessoas viam e diziam, isso é um carro. Esse aí é a tal casa de Bernarda Alba. A casa de Bernarda Alba, ela está vendo? Tudo isso ia ser... Isso aí em Ouro Preto tem demais, está vendo aqueles enfeites de porta ali em cima, portas antigas, tudo muito pesado. Quando a gente transportava isso, as pessoas falavam, não, isso não é cenário, isso aí não... O cenário você faz de isopor, você faz de coisa leve, você faz de conta, você faz de papelão, você não faz isso. Era tudo muito pesado. Mas isso era interessante, dava uma qualidade de movimento muito especial no ator, porque ele realmente não podia fazer de conta que ele estava manipulando o cenário. Ele tinha o corpo dele, tinha que estar entregue, porque isso tudo mexia, isso tudo andava. Isso são os tiares, que tinha, na casa de Bernarda Alba, tem um encontro, eram 5 mulheres dentro de uma casa, fofocando, falando dos problemas, dos namoros, e elas teciam. E isso é uma homenagem também a Minas Gerais, que os tiares, isso é uma característica de Minas, né, tecer muito. E isso tudo lá é feito com roda de bicicleta, com pedaços de coisas. Mas o que eu acho muito interessante é que a gente fez uma exposição, inclusive isso é a foto de uma exposição que teve no Palácio das Artes, que eles pegaram fragmentos, pegaram assim, o que cada grupo poderia fornecer para essa exposição, e a gente forneceu esses tiares, então fizeram essa foto. Mas tinha um porteiro, estava lá, e um porteiro, uma pessoa que não é um frequentador de teatro, ele chegou para mim e falou, esses são os tiares, né? Eu falei, são. Mas não são, porque isso não tem nada a ver com tiar. O tiara é uma coisa completamente diferente. Tem uns tiares que são uns quadradinhos com os pregos em cima, tem outros que eles não têm nada a ver com isso. Mas eu fiquei exatamente, porque a visão sincrética você dá a essência. O que é que precisa um tiar? Muita linha, mecanismos de roda, porque tem as rocas também que você gira. Isso é uma mistura de roca com tiar. Tem os pedais. E tinha um que tinha fumaça, porque saiu uma fumaça que a gente queria que desse essa ideia, que isso pudesse ser, além de você fazer uma trama de um tecido, depois que ele ficasse passadinho. Mas então, isso tudo é feito com... Aquilo é um pedaço de gás que a gente punha um tambor sei lá, no equipamento, que eu nem sei o nome, que a gente punha umas varas e trançava barbante. A gente usou barbante à beça. Esse já é Berba Brasil. Olha lá o sofá que a gente achou na rua, está vendo? Lá em cima. Lá em cima, a gente botou um sofá lá em cima, ou seja, você já desloca de um cenário figurativo que normalmente o sofá é embaixo, representando uma casa que a pessoa assenta. O sofá está lá em cima, ele ficava o tempo todo lá em cima. E o equipamento, tudo aquilo que está no fundo, seria a nau Santa Maria, que ali tinha umas velas. A nau Santa Maria, que teria saído de Portugal em 1500 para descobrir Santa Maria Pintenina. A gente chamou essa de a nau Santa Maria. Que ela sairia de Portugal para vir descobrir o Brasil. Só que dentro do carro já tinha computador, já era uma mistura de tempo. A gente rompia com essa coisa descritiva do tempo, que começa um histórico do tempo. Então já tinha o tempo de hoje, e ao mesmo tempo era coisa muito rudimentar, que isso era um porão de um navio, que eles faziam um movimento como se estivessem fazendo o navio andar embaixo, aquele porão, aquela maquinária de um navio. E ali eram os monstros que eles encontravam no caminho. Aquilo tudo é monstro que andava, feito com latas e pedaços de coisas, e cordas,
Tudo isso que está em volta eram monstros que circulavam, as bicicletas estão lá no fundo, e os personagens ali tinham muita cruz, para mostrar que realmente foi uma cultura que já trouxe de cara uma religião. E né, tem outra dessa? E nessa mesma peça a gente fez uma homenagem à Santa Ceia, que o Cristo era um índio. E a gente fazia o formato da Santa Ceia, né, os apóstolos em volta, e o índio levantava a taça, e quando ele levantava a taça, todo mundo gritava gol, e começava a sambar lá em cima. E, na realidade, esse espetáculo BH Brasil foi um espetáculo feito para discutir a identidade do Brasil. Quem somos nós? Essa coisa híbrida e indefinida, porque numa época global, a gente já é um país mesclado, né, com muitas, vamos dizer, com muitas raças e muitas interferências. Mas hoje, com essa interferência da internet, com essa mistura, essa quebra de fronteiras, qual é a identidade brasileira? Então, a peça terminava com um globo terrestre e duas placas formando um pássaro, que seria o pássaro anunciando o futuro, que a gente não sabe qual é. A gente não falava a identidade do Brasil é essa, mas passava pelo índio, passava pelo samba, passava pelo esse navio, e esse navio ia ser desfeito totalmente. No final, ficavam só a estrutura dele, com as lâminas de umas placas que projetavam uma luz verde e amarela, que cada um interpretava de uma maneira, e um globo terrestre que ia crescendo para se falar dessa identidade brasileira, que já é global, né? Ela já não é uma identidade localizada aqui só no Brasil. Esse aí é um cenário enorme das últimas flores do Jardim das Cerejeiras, que foi inspirado em Tchekhov. Isso aí era um labirinto. O que acontecia? As pessoas, em vez de... elas entravam aí dentro. Isso tudo era feito de filó e tudo. E eram imagens projetadas que você não tinha princípio. Era um labirinto, que às vezes até a gente perdia um pouco a entrada. Era muito engraçado, porque ele é bem assimétrico, e eram telas de filó, e tudo tinha projeção. E as pessoas entravam e os atores faziam encenação do lado de fora, ou seja, entrava, a nossa ideia era até fechar uma porta para ninguém poder sair, mas depois a gente viu que podia dar muito problema, tinha gente que falava, então eu não vou, porque eu sou claustrofóbica, não vou chegar lá, não vou conseguir sair, ou não vou saber onde é a porta, então a gente deixou uma porta assim, mais ou menos, mas a ideia era fechar, porque não se sabe muito bem a entrada, onde que é. E em cima as pessoas ficavam à volta, os atores ficavam à volta, porque tinham cortinas que abriam e fechavam, o público entrava, fechava-se uma porta, podia sair, mas fechava-se uma porta no meio disso tudo, e os atores ficavam atuando em volta e em cima também. Terminava com umas gueixas. E tinha dentro disso tinha um compartimento fechado, que quando abria as pessoas entravam, e lá tinha muito plástico bolha, as pessoas deitavam. Enquanto isso, a gente estava passando imagens em vídeo de várias demolições de prédios, sabe quando você implosões de prédio, e as pessoas ficavam ali assistindo e só prédio implodindo, porque na realidade as últimas flores do Jardim das Cerejeiras é a história da decadência da aristocracia russa e a chegada desse mundo. Eles saem da agricultura, começam a ir para as cidades, é um deslocamento, é a valorização dos terrenos que você começa a vender para construir prédios. É muito importante, porque o que é muito marcante é porque as cerejeiras, nessa peça, o comprador ele manda cortar, termina a peça ele mandando cortar todas as cerejeiras para instalar ali uma construção, e as cerejeiras estavam em flor, ou seja, não respeitou nem os ciclos, que as cerejeiras é uma floração muito rápida. Então, é uma violência muito grande em relação ao mercado, mas essa violência que a gente está vivendo até hoje do mercado, a valorização do dinheiro, o desprezo pela natureza. Então, realmente, a peça... E as gueixas era assim, uma nostalgia da estética, porque elas eram todas muito bonitas, com roupas muito bonitas, e elas faziam quase um ritual de uma dança em cima para as pessoas, quase como uma meditação, que era muito lento, um apelo para a beleza, como a estética como possibilidade de salvar o mundo dessa decadência, né? Que eu acho que eu ainda acredito nisso até hoje. A estética. Esse é o Aldebaran. Esse é dos mais recentes, tudo papelão, que a gente catou na rua mesmo. A gente catava tanto que as pessoas telefonavam para a gente e falavam assim, gente, a gente passou num lugar cheio de papelão. Acho que não foi você que ligou a gente, foi Simone.
Sinara ligou para a gente, não foi, Sinara? Nossa, eu passei em frente do lugar, está cheio de papelão. A gente corria, enchia o carro de papelão, era catado mesmo. Sempre com muito pouco dinheiro, né, gente? E isso aí também é um dos espetáculos mais abstratos que a gente fez, porque começava a peça, as pessoas estão dentro dessas caixas, ninguém vê. E era engraçado que as pessoas tinham uns atores novos fazendo parte com a gente, e as pessoas falavam, nossa, a mãe vai lá, vai perguntar, onde é que está meu filho? Assim, atrás da primeira caixa. Depois de uma outra cena que eles usavam umas capas, as capas cobriam o corpo todo. Eles eram umas capas, um tipo de uns fantasmas. E também porque a gente falava de monstros, né? Que é o primeiro espetáculo da trilogia da crueldade. Então a gente falava de monstros. E aí as pessoas, todas fechadas, ninguém identificava quem era um, quem era outro. Aí eu falava assim, eu sou aquele primeiro que está à direita, eu sou aquele que está no meio, ninguém sabia quem era. Então era bem abstrato. Tem mais uma desse? Está vendo esses papelões, a gente dialogava, tinha uma projeção, 3 projeções, dialogava com elementos, havia uma identificação com elementos da natureza também. Então aquilo era um formato de um pássaro. Bom, isso aí já é o último espetáculo, inclusive estreou no Festival de Inverno, em 2016, Maquinária 21, que é inspirado em Macbeth, que a gente fez uma homenagem a Leonardo da Vinci e as máquinas de guerra, que ele desenhou várias máquinas de guerra. Aí se dá para vocês verem o material que a gente construía. O interessante é que, em Maquinária, a gente explorou tanto essa junção de objetos, que a gente construía isso em cena, desconstruía, isso fazia barulho, isso, além de ser plástico, ou seja, de andar, de movimentar, isso também se prestava a fazer muitos sons. Então, eram misturando artes plásticas, música, tudo a partir do objeto. Esse também é outro. Olha lá, aí dá para ver o tipo de coisa que a gente dá. Ela tem carrinho de mão e tudo anda. São engrenagens, na realidade são engrenagens, porque a coisa mais importante em Macbeth é que ele era considerado assim, um homem assim, que era uma máquina de guerra, porque ele mata todos, acaba morrendo, mas ele mata todos, que é a questão do Shakespeare falando sobre essa dualidade do homem, como a violência ela pode chegar a um paroxismo, né, a uma exacerbação, e é o que acontece com ele, muito inspirado pela mulher, depois a mulher fica louca e ele continua isso e vai matando todo mundo, como se é um aceleramento de mortes. E aí a gente tinha essa ideia de fazer máquinas de guerra muito, muito grosseiras, um material muito pesado. Essa é outra máquina. Cada ator, a participação do ator, é importante falar isso, não só eles catam, como eles constroem. E tem que construir de uma forma que é fácil de montar e desmontar, e fácil de deslocar. Porque, por exemplo, conforme a maneira que você desloca, pode cair. E realmente não podia cair. Então, ao mesmo tempo, tem que ter um encaixe perfeito. É quase que um estudo de espaço relacionado com a forma, conteúdo, ou seja, é muita coisa junto. Esse também aqui do lado era uma série de gavetas, está vendo à direita? Que a gente encarregou uma série de gavetas que elas subiam e desciam, fazendo uma variante de um bate-estaca. Quer dizer, que é uma coisa muito violenta também, né? O bate-estaca que normalmente está destruindo alguma coisa para construir uma outra coisa. Então, ali os atores estão ali puxando. Isso, as gavetas subiam e desciam, subiam e desciam. E aí eles soprando. Eles estão soprando ali, um está soprando numa cadeira, e isso fazia som mesmo, não é só para fazer de conta, não. Isso aí, viu, Maurinho? Você que é da flauta, eles tiravam muito som dessa cadeira, isso é uma ideia aí para você. Você viu como é que eles tiravam som? Olha lá. E isso foi assim, brincando, que os meninos começaram a soprar para ver como tirar som, e aí um levantou uma cadeira e soprou e saiu. Agora a coisa mais desconfortável é soprar o pé de uma cadeira. Então não tem nenhuma comodidade nessas nossas encenações. Hein? Tá. Atrás tinha umas telas ali, que elas puxavam, faziam 2 ambientes. Elas puxadas para frente, elas eram um ambiente das bruxas, porque em Macbeth tem 3 bruxas, que é o roteiro do espetáculo, é conduzido, isso é de Shakespeare.
o roteiro do espetáculo é conduzido a partir dessas bruxas que vão dando o destino do personagem. Então, quando aparecia a presença das bruxas, a gente puxava essas telas, aí era o lugar das bruxas. Depois ficava sombrio, escuro, quando tirava essas telas, era um outro ambiente também. Ou seja, o cenário ele se movimenta nesse sentido de dar várias ideias. Esse foi o penúltimo espetáculo. E, na realidade, em 35 anos de direção, eu fiz A Casa de Bernarda Alba com uma dramaturgia convencional, não no sentido ruim da palavra, no sentido de ter uma dramaturgia com roteiro definido, personagem, e com esse cenário assim. E agora, o último espetáculo foi Boca de Ouro, que a gente até apresentou ontem lá no Festival de Ouro Preto, que é uma homenagem a Nelson Rodrigues. Dessa vez, olha, desapareceu quase todo o cenário. Sempre a gente usou vídeo, e antes do vídeo, quando não tinha vídeo, a gente usava projetor de slide. Eram 2 para fazer fusão e dar ideia de movimento. Então, você projetava um fundo inteiro. O máximo que a gente podia tirar partido de uma fusão de imagem para dar uma ideia, porque nessa época não tinha vídeo, gente. Isso aí, ó, a gente não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro para os projetores de slide, para vídeo, era uma coisa muito fora da realidade. Depois daquele espetáculo que vocês viram, As Últimas Flores, que é aquele labirinto, que a gente chamava de labirinto, tinham 5 projetores de vídeo, ou seja, nisso aí a tecnologia ajuda muito. Mas então, Boca de Ouro tem um cenário que é uma casa, é quase figurativa, mas não é figurativa, porque são três casas dentro de uma casa só. Tem uma área externa, que é uma porta que se levanta, ou seja, aquilo vira uma rua, e dentro desse mesmo espaço tem uma redação de um jornalista. Ou seja, ainda permanece essa visão, no sentido de não ser muito fiel à realidade, não ser muito figurativo, no sentido que você vai lá, as coisas mudam. Não é só deslocar o cenário, é conceber um cenário que não é fixo, que ele se presta ao teatro. Porque o teatro é a mentira, o teatro é a invenção, o teatro é o sonho, o teatro é a imaginação. E isso tudo para explicar, gente, que essa minha história, essa minha ligação com a música me facilitou muito a entrar por esse caminho da abstração, mas é um caminho muito interessante. Inclusive tem um nome tem um nome aí que está no final. Depois, você quer botar? Essa Ordem Oculta da Arte desse escritor, que esse nome é bem difícil de falar, mas é um livro importante para compreender um pouco esse processo. O que é esse olhar? Quando que nasce a arte abstrata? O que ela significa? Porque é uma valorização do inconsciente, e a gente vive numa época tão pragmática, né, que as coisas têm tanto, assim, você faz para, né, tão utilitária, que eu acho que esse sonho está muito ligado ao inconsciente. Ele fala muito de você priorizar o inconsciente como fonte criadora, que é o momento de maior liberdade que você tem é na criatividade, quando você não tem a preocupação. Tanto é que sempre que a gente faz agora mesmo, eu estava dando uma entrevista em Ouro Preto sobre Boca de Ouro, e me perguntaram, Boca de Ouro é um pouco a valorização do ter em vez do ser, né? Porque o Boca de Ouro manda botar uma dentadura de ouro, quer ser enterrado num caixão de ouro, ou seja, ele quer aparecer, ele quer se impor pela aparência, que é muito da época que a gente vive. Aí ele perguntou, você quis falar sobre o ter acima do ser? Eu falei, eu descobri isso lendo. Então, assim, não é assim, você não vem antes, porque o consciente tende a falar, eu vou fazer uma peça que fala disso, que fala disso. Não, parece que o inconsciente atraiu a gente para fazer essa peça, que tem muito de atual, apesar dela ser uma peça de 1959, mas quando você está conectada, quando você está num processo de criação, o inconsciente atrai esse tipo de coisa. E pela primeira vez a gente está fazendo uma peça com um dramaturgo brasileiro, que acho que num momento também muito adequado, que a gente está numa falência total de tudo, né? O Brasil está despencando, então essa vontade de você valorizar a sua arte, a sua dramaturgia, o que você tem, parece que isso ajuda a gente a salvar. E, curiosamente, a gente fez uma montagem, as pessoas, apesar de que ele não é tão fácil de entender, não, porque são 3 versões de um mesmo personagem, e 3 versões a partir das emoções daquele que conta. Então, não é tão claro, mas como tem muita brasilidade, tem samba, tem muita identificação, as pessoas saíram muito alegres, isso eu achei interessante. Não é que a gente faz teatro para a pessoa ficar feliz, não, mas, ao mesmo tempo, quando você faz alguma coisa e gera esse retorno de uma tão positivo numa época como essa, mas isso tudo eu acho que a gente não faz teatro para rir, você não faz teatro para a pessoa sair feliz. Então, acho que essa continuidade, né, nesse meu percurso
eu acho que cria essa conexão que é continuada. Eu não sei o próximo qual vai ser, mas assim, eu também não estou me preocupando. E a gente não preocupa muito com o sucesso, se vai dar certo. A gente não é um grupo que fez sucesso. Muitas vezes, quando a gente começou pelo fato de não ter uma história, um tema, coisas muito claras, muito convencionais, o teatro dizia que a gente não era teatro, música não era música, porque tinha mais coisas, dança não era dança, porque tinha outras coisas, artes plásticas e visuais não era, porque era uma mescla de coisas, né? Então a gente ficou deslocado durante muito tempo. Depois que a coisa começou essa manifestação começou a vir através dos festivais internacionais, isso estava acontecendo no mundo inteiro. Na época não tinha essa internet ainda contagiando, mas quando começou, a gente começou, e hoje eu acho que já abriu muito, né? Essa questão de como encenar, eu acho que já fez uma diferença muito grande. Mas a gente vai passar agora um vídeo, que eu mostrei imagens, agora vocês vão ver trechos, né? Podia até apagar aqui, né? Porque eu acho que pode ficar uma imagem mais, pelo menos essa da plateia. Não tem como? Mas a gente pode tentar passar aqui. Vamos passar, se não tiver. Se uma noiva ficava no alto de uma escada. Que já nasce grande. Com prego, ferro salivado, a geleia roxa no pânis de amálgama esbranquiçado, o café preto na xícara de lata. E o que é interessante, a bucólica. Convicção filosófica de que quem come gilete repete. São 6 horas da tarde. Cai neve na luz turva. Você está bastante preocupado, pois não consegue deixar de pensar no seu processo.
Tem uma parte ali que eu até não falei, que eu vendo aqui os espetáculos, essa parte rítmica, essa proposta rítmica que a gente tem e que aparece em vários espetáculos também, além desse olhar abstrato que eu falei, dessa visão sincrética, a gente faz muito um trabalho com a preparação dos atores que chama rítmica corporal. Eles têm realmente a rítmica no corpo. Então, são estruturas assimétricas, como aquele espetáculo Play It Again, é só ritmo, jogo de palavras em formato de ritmo, e era uma homenagem ao cinema, que é o Play It Again, Casablanca, que a gente põe uma citação no final. Mas sempre assim, ou é uma coisa rítmica, mas não é um filme inteiro, é um fragmento, é um empréstimo, a gente toma muita coisa emprestada, mas essa parte rítmica é muito... Nessa última também, Maquinário, essas coreografias são todas estruturadas numericamente. Os atores não conhecem música, mas a gente dá proporções numéricas, por exemplo, 5, 6, cai no 4, levanta no 2, sempre bem quebrando a quadratura de 4, 2, 8. Então, eles desenvolvem muito uma percepção de tempo, que a rítmica que eu faço com eles, que já seria um outro assunto, mas a rítmica que eu faço com eles está dentro do espetáculo, ela é muito mais para, não tanto para musicalizar, mas para entrar em contato com o tempo presente, que isso é uma característica da música, você tem que estar, cada nota que você toca é o presente, um presente alargado, porque tem um pouquinho de passado, um pouquinho de futuro, uma visão do todo, mas você tem que estar muito conectada com o tempo. E eu faço isso porque eu acho que o texto, que eu considero muito próximo da música, eu acho que o texto tem que ter essa ligação com o tempo. Você, para falar um texto bem, você tem que ter esse procedimento de pensar no que você vai falar, para a palavra ter um sentido, né? Para você não ficar falando maquinalmente. Então, a gente tenta buscar isso para a pessoa acompanhar o seu discurso enquanto está falando, que é um procedimento muito parecido com a música, né? Que eu acho também que é literatura, que é a minha formação, é de música e de literatura. Então, acho que são duas áreas abstratas, né? Porque a literatura também é muito abstrata. Mas eu digo, até você concretizar um texto falando, essa concepção do ritmo, essa concepção da rítmica corporal faz você ficar... Não se dispersar. Porque hoje um dos problemas da época que a gente vive é a dispersão. Mas tudo isso que eu estou falando, eu acho que também, não sei, ficou muito claro, não, gente? Porque a gente vai falando, esses exemplos acho que podem ajudar, né? Vocês viram algumas fotos que estavam ali, elas se reproduziram em termos de movimento, mas são fragmentos, ou seja, isso até para acompanhar tudo que aconteceu, precisaria de mais, sei lá, ou vocês assistirem, gente, acho que muita gente aqui já assistiu, né, Sinara? Sinara já fez curso com a gente. Gente, agora sim, se quiserem fazer perguntas, estão aí. Uma curiosidade. Na realidade, o grupo, a ideia, assim, a nossa intenção é ter um grupo fixo, mas é muito difícil. A gente tem problemas de verba, vamos dizer, precisa que o ator tenha atividades paralelas até para se sustentar, porque se o grupo não tem como remunerar, claro que a gente faz projetos, e quando a gente tem projeto, por exemplo, a gente já viajou. Aí é um projeto que você tem um dinheiro para viajar, mas isso é a realidade da arte, você tem e não tem. Então, um projeto, todo mundo entra e faz, e aí você tem uma sustentação. Como não tem, às vezes dispersa, às vezes a pessoa não consegue ficar, ou às vezes surgem outros interesses na vida da pessoa. Mas, por exemplo, o Henrique, que já está há mais tempo, já tem 16 anos, e o Jonathan tem 17 anos que estão no grupo. Esses dois, vamos dizer, o núcleo mais próximo. Mas já tem mais 2 que já estão há quase 3 anos com a gente. E esse último trabalho entraram mais 2, ou seja, é um núcleo. A gente não faz coisas com muito pouca gente, não, porque já que não vai ganhar muito dinheiro, eu falei assim, vamos aproveitar, fazer coisas, mais gente aproveita e o resultado é muito bom trabalhar. Eu gosto de trabalhar com mais pessoas. Se eu pudesse trabalhar com 15, 20, acho ótimo. Mas, às vezes, é uma realidade que a gente não consegue lidar porque a gente ensaia diariamente. A gente é um grupo que ensaia de segunda a sexta. Não interessa a gente estar em cartaz. E quando a gente não está em cartaz, muitos trabalhos surgem
na entre-safra, por exemplo, se apresentou, não tem nada marcado. E a gente faz, por exemplo, essa ritmo corporal, esse Play It Again, surgiu de uma... Inclusive, a gente fez com o Fernando Rocha, que é aqui da UFMG, eles tocaram ao vivo. Fica difícil manter, porque aí você tem que ter o grupo de Fernando Rocha, a equipe dele, que são músicos daqui, mas foi um trabalho que a gente até apresentou no FIT, e que eu adoro, mas é difícil, é a manutenção. Como que você vai trazer os músicos, eles também começam a ter outras histórias, e é um trabalho muito difícil, porque é uma exigência de... É quase uma partitura musical, esse Play It Again, porque são 50 minutos, não, são menos, são 40 minutos, mas qualquer movimentação está sujeita a uma partitura rítmica. Até a fala, quem fala, a ordem, uma série de jogos rítmicos, é bem difícil. Mas então acontece isso, a ideia é ter um núcleo fixo, não é muito possível, um pouco em função dessas dificuldades. A gente tenta, e a gente agrega pessoas, e a gente dá cursos também. Aí, de vez em quando, a gente dá curso. Tem uma época que a gente fazia mais continuadamente, mas agora a gente tem essa questão da produção, que um grupo hoje de artista, ele não faz só arte, ele tem que produzir, tem que escrever carta, tem que fazer projeto. E a gente ainda faz um evento, que é o Verão Arte Contemporânea, que é um desafio, mas a gente começou a fazer assim, era uma coisa pequena, de repente cresceu. A gente começou a fazer porque a gente fez uma experiência no Chico Nunes, a gente não tinha lugar para apresentar, ele deu um segunda e terça para a gente. A gente está segunda e terça, então vamos fazer palestra, vamos passar vídeo, vamos fazer um café. Foi na época que a gente fez a acusação Café K e fez uma brincadeira com o nome, Kafka Café K. E aí não tinha quase ninguém. Aí eu vi aquele espaço ali do Parque Municipal, às 6 horas da tarde, caindo à tarde, aquele cheiro ali subindo, e aquele café. Eu falei, meu Deus, como é que não tem ninguém aqui? Aí vamos fazer um evento disso. Aí surgiu a ideia, até o próprio diretor do Francisco Nunes, na época era o Garrucho, falou, vamos continuar esse projeto. Aí a gente juntou com o pessoal da dança, e hoje o VAC já vai fazer 12 anos. E a gente continua. 12 anos. Mas, assim, a gente tem essa atividade também, além. Então fica difícil, vamos dizer, muita coisa, é muito trabalho. Além dos ensaios, a gente faz essa produção, a gente costura, a gente faz figurino. Aquele cenário daquele labirinto, nós fizemos. Nós costuramos aquele labirinto. A gente tinha umas estruturas de ferro, a gente aproveita muito material, até essa relação com o material tem a ver com essa ótica de rever o material, de reutilizar o material, mas tem a ver também com a precariedade. Mas eu acho que a precariedade, para algumas coisas, ela não é tão ruim. Eu acho que o dinheiro é muito bom quando ele te dá uma sustentação para você viver melhor, comprar livro, ficar menos estressado. Mas eu acho que, em termos do teatro, essa precariedade ela te alimenta muita criatividade. Inclusive, esse trabalho de papelão que a gente fez é um material muito precário. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. E realmente o resultado, plasticamente, deu para vocês verem. A gente fez umas esculturas de papelão. Era papelão mesmo. Inclusive, era outro lugar que os atores não apareciam. Então, eu acho interessante que o ator tem uma certa... Para fazer um tipo de proposta dessa, ele tem uma certa humildade, porque, realmente, a gente não tem, assim, um ator principal. Esse. Tem atores mais antigos. E pode ser que, numa apresentação, eles se destaquem pela experiência, mas não é que vai dar um papel principal, não existe isso. E esse anonimato de você estar debaixo de uma escultura que você fez, eu acho isso fantástico. Quer dizer, a arte é mais importante, não é você estar lá apresentando e botar seu nome em primeiro lugar, não sei, a gente não tem isso. Eu acho que isso, para mim, não serve para nada. Porque arte você tem que ter humildade, porque você tem que lidar com erro. Né? A gente não faz arte para acertar, você faz arte para experimentar. E tanto é que a gente não acerta sempre. A gente tem espetáculos que tem mais retorno, tem outros que não tem, e pronto. E se a gente não faz para ter isso. Toda a experimentação supõe risco, né? E supõe, acertos e desacertos. Então, não tem vaidade assim com arte, não combina. Então, eu acho bonito esse anonimato, gera esses problemas de não saber quem sou eu. Mas eles, ao mesmo tempo, quem aposta nisso sabe o que ganha num contexto maior de sensibilidade, de pesquisa, de criatividade. Acho que o ganho é muito maior do que o tempo que você fica ali dizendo isso foi eu, essa sou eu, esse sou eu. A gente não tem muito isso, não. Mas, enfim, são várias... Mas aí é isso, né? A gente gostaria de ter um grupo fixo que pudesse... Na época a gente teve um apoio da Petrobras, que foi maravilhoso, que a gente viajou pelo Brasil inteiro. Eu chamo a palavra dignidade.
né, porque a gente ficava em hotel, a gente podia se dedicar a chegar no teatro, a ensaiar, a pagar um bom iluminador, pagar os atores. Isso é o luxo, é o que a gente quer. Você tem um processo muito longo, porque é muito fugaz, né? Por exemplo, esse maquinário que foi um trabalho de 2 anos de pesquisa, inclusive envolveu muita gente da universidade que foi lá, falou com a gente sobre Shakespeare. A gente sempre faz essas parcerias. A universidade é um parceiro muito grande. Nós apresentamos 2 vezes, porque não teve como. É caro para você deslocar. Não tem como. Então, passamos para outro. Ou seja, você também tem que ter desapego, porque você fica assim, nossa, mas que pena. Tem pessoas que não viram. A sorte foi que Maquinária, na estreia, foi no Festival de Inverno, 2016, e a gente teve um público muito bom, e a repetição foi na comemoração dos 40 anos do grupo no Sesc, que dessa vez pagou para a gente deslocar, e a gente teve um público muito bom. Então, na realidade, as 2 temporadas é como se você tivesse ficado em cartaz, assim, sei lá quanto tempo. Mas, assim, a vontade de você continuar, porque tem isso, a gente continua fazendo, a gente melhora, a gente não é estagnado. Cada vez que a gente vai repetir, sempre é um adereço que entra, é um movimento que a gente acrescenta. A gente não é aquele grupo que faz um espetáculo e ele fica fixo. Eu não tenho repertório. Não tenho repertório. Vamos fazer repertório. Não tenho. Porque eu acho que eu quero ver o que vem para frente. O que já passou, passou. Quem viu, viu. Quem não viu, passou. Passado serve como experiência, mas você ficar se apegando ao passado para fazer sua história, e a história... E o teatro é fugaz mesmo. O teatro, não adianta você ver isso, mas só quem viu tem ideia realmente do que foi. É um acontecimento que eu acho até que sobrevive, porque essa arte da presencial, que é a melhor que tem, que está ficando cada vez mais rara, é a que dá mais retorno, né? Você vê um teatro, quem viu, viu. Conta, mas não é a mesma coisa. Mas isso quem viu, sabe a diferença. Eu já vi Macunaíma, do Antunes, que eu lembro até hoje. Eu já vi Pina Bausch aqui. Eu já vi Bob Wilson aqui. Então, isso para mim, eu vi. Passou, mas para mim ficou. Então, assim, o que fica para você é a sua construção de identidade como artista, como consumidor de arte, como fazedor de arte, né? Então, isso se vale muito. Quer falar? Você tinha falado você mostrou muitos cenários, muitas coisas que vocês constroem e representam, e tudo tem muita significância, tudo tem muita profundidade. Os atores sabem disso, as pessoas envolvidas na peça sabem disso, mas você falou que muita gente sai das peças e diz, eu não entendo, eu não entendi, eu não sei. Não as pessoas que saem. Você diz o público? O público. Sim. Você acha que tem como você diminuir esse espaço da compreensão entre a equipe e o público? Porque com você falando aqui, eu estou achando incrível o que você está falando. E eu estou vendo o simbolismo e eu estou entendendo as coisas, mas se eu só chegasse numa performance, é muito pouco provável que eu entendesse essa profundidade, essa significância que é dada a tudo. Isso é um desafio pelo seguinte, que a gente ultimamente, aliás, quando a gente apresentou em Brasília, em 1989, uma crítica falou isso, que era muito bom a gente dar pistas para as pessoas, porque sempre foi essa linha muito, como você está dizendo, quando você ouve, você aproxima muito mais. Mas eu acho que isso vale para tudo. Acho muito curioso quando eu vejo aquela editora da Taschen que faz ela fala muito sobre artes plásticas, né? Então ela pega, por exemplo, uma fotografia, uma imagem, uma pintura da Frida Kahlo. Você olha, aí tem aquelas explicações maravilhosas. Aí você, meu Deus do céu, quanta coisa que eu não vi. Aí dá uma frustração, porque você pensa assim, poxa, como que eu não vi? Está na sua cara e você não viu. Aí eu fico até com uma certa raiva. Eu falo, mas que burrice! Como que você não viu se é tão evidente? Eu acho que o ideal seria, a partir disso, a gente começou a abrir para debates, né, para falar depois. Não é muita gente que se interessa, porque existe um vício da pessoa de sair com retorno imediato. Porque você liga na televisão que é a pobreza franciscana maior impossível,
que é tudo com intervalo ainda com os intervalos para você ir no banheiro, para você lanchar, para dar comida para marido, filho, crianças. É o pior modelo de transmissão de qualquer coisa é a televisão, apesar de servir para muita coisa. Então, assim, é tudo muito palpável para você não ter problema, né? Então, o que você consome hoje é para ter resultados imediatos. Quando você não tem, exige um esforço da pessoa se interessar. Às vezes a gente faz palestras no final, nem sempre as pessoas querem ouvir. A gente, às vezes, abre sempre para debate. Quando a gente faz projeto, vamos deixar um dia para conversar, ter essa conversa com o público. Mas nem sempre as pessoas se interessam. E explicar, é muito complicado você explicar a arte. Porque, às vezes, de repente, eu estou falando isso, a pessoa pode achar chatíssimo. Outra pessoa pode aprofundar, você está vendo o sentido. Então, eu acho que sempre o público é a pessoa que recebe, mas é a pessoa ativa. Eu acredito que o público mais perceptivo, mais sensibilizado, ele amplia, né? Ele vai procurar conhecer, ou ele busca as pessoas, ou sei lá. A gente tem um livro, por exemplo, com 20 anos, que eu fiz uma série de... Eu fiz o livro no seguinte formato, eu mesmo fiz perguntas a mim, como se fosse entrevista, porque eu falei, se eu for chamar pessoas para fazerem depoimento, todo mundo vai elogiar, vai dizer que foi lindo, e assim, vamos agradar, 20 anos. Aí eu pus as perguntas com críticas das pessoas, não gostei disso, esse espetáculo é isso. Então, e eu explico um pouco, né? O livro é isso, eu fazendo as perguntas que eu ouvi da época. Mas, assim, esse retorno seria maravilhoso, a gente tenta, às vezes, por exemplo, em release, esse último espetáculo, Boca de Ouro, eu fiz um formato de 10 perguntas e 10 respostas. Muita gente gostou, mas tem gente que pega 10 perguntas e não quer ler. Então, assim, existe o proponente, que é o artista, mas existe o receptor. Seria muito bom ampliar essa troca, né? Seria maravilhoso. Mas, às vezes, a gente não sabe como, porque você explicar também... pode não ter sentido nenhum para uma pessoa. Eu sempre me disponho, quando me chamam para fazer palestra, às vezes vai gente da universidade, alunos que querem saber, e eu sento, converso, acho até ótimo fazer, porque eu acho assim, o artista quer comunicar, ele quer, não é ser compreendido, ele quer que o público seja atingido. Mas tem uma coisa interessante também, que eu chamo de efeito retardatário. Já aconteceu, eu me lembro até do Paulo César Picard, que já foi professor da universidade. Teve um festival desse que a gente apresentou um espetáculo, ele chegou, no começo do festival, ele chegou para mim e falou assim, eu achei péssimo, eu achei horrível. O que é isso? Que coisa? Nossa. Ele fez as maiores críticas. Eu falei, olha, é o que eu pude fazer, eu fiz, eu acreditei nisso. Passou o festival todo. Quando terminou, estou dando um exemplo muito concreto, uma pessoa que até eu gosto muito, que é do teatro. Quando terminou o festival, ele chegou para mim e falou assim, que engraçado, você sabe que agora que eu saquei, foi o espetáculo que mais me marcou no festival, foi esse espetáculo. Ou seja, uma coisa que é um efeito retardatário, que a pessoa, assim, ela pode não ter um retorno imediato. Isso acontece para filmes, acontece para várias coisas que você vê e que você, às vezes, o seu momento você não atinge. Quando você vê livros, você lê da segunda vez, você recebe diferente. Eu acho que a gente também não é tão imediato assim, né? Porque você não está não sei se você é artista, mas... Mesmo para o artista, ele nem sempre ele atinge aquilo. E essas pessoas que fazem a coisa para atingir, eu acho um erro. Você fazer para ser atingido de imediato, ser compreendido, eu acho um empobrecimento. Porque, na realidade, eu acho que a função do artista é ver um pouco mais, um pouco além. Porque se ele fizer igual ao público, tem gente que fala, não faz coisa que eu gosto que todo mundo entenda. Eu falo assim, eu não me preocupo, porque eu tenho que ser fiel à minha percepção do inconsciente, não se o público vai entender, gostar, dizer que foi lindo. É claro que você quer isso, mas você não pode garantir isso. Então, às vezes tem esse ato mesmo, às vezes tem um abismo, mas às vezes tem coisas curiosas. Eu lembro quando a gente fez Navio Noivo Gaivotas, que é um da trilogia Joyce, que Joyce é muito engraçado, viu, gente? Todo mundo pensa que é Joyce, acha que é um cabeção, eu não vou ler Joyce, porque ele é engraçadíssimo, é muito difícil ler, mas ele é hilário. E a gente fez um espetáculo que tinha muita inspiração em Joyce. E a gente foi apresentar em Brasília, e a pessoa que trabalhava na casa da minha irmã, ela foi uma empregada, uma doméstica. E aí eu voltei, eu estava hospedada na casa da minha irmã, e eu falei, e aí, você gostou? Ela falou assim, nossa, eu achei tão engraçado, mas eu não ri, porque eu achei que não era para rir, que era errado se eu risse. Eu falei, minha filha, você
estava certa, você tinha que rir, porque é muito engraçado, eu também acho. Mas, assim, quando você não faz aquela estética do riso, era tudo escuro, muito preto, o humor estava muito subtendido, né? O engraçado não era palpável também, porque é tal história, você faz essa graça, esse humor que a pessoa ri de cara, mas não é. Mas ela sacou isso, vamos dizer, sem conhecer nada de Joyce, ela sacou uma estranheza que para ela foi muito engraçado. Eu falei, puxa, foi um retorno maravilhoso que você deu para mim. Não é o compreender, são outras formas de compreensão, né? Depende também da pessoa estar aberta para aquilo, dela ser receptiva. Às vezes ela vai uma vez e não gosta, da segunda vez ela gosta. Né? Assim, são coisas que você leva para casa, né? Então, às vezes, você leva um tempo para você. E quando você explica muito, assim, pode ter sentido para um e o outro fala assim, mas eu não entendi nada disso, ou não foi. Você precisa também de confiar na parte ativa do espectador. Eu aposto na inteligência do espectador sempre. Então, eu não facilito, porque eu falo assim, não, vai atingir. Se foi muito, foi muito. Se foi pouco, mas vai atingir de alguma maneira. A gente nunca faz uma coisa assim. Seja qualquer lugar que a gente apresente, a gente não faz. Vamos fazer menos, porque não, assim, não vai atingir. Eu falei, não, vai atingir. Vai. Eu acredito. Eu aposto na hierarquia de todas as pessoas, independente de classe. Eu acho que a gente tem um lugar lá em cima e tem um lá embaixo também. Né? Mas eu vou naquele que eu acho que é mais perceptivo, mais sofisticado, que todo mundo tem. Né? Que você falou um pouco, assim, na coisa toda, você falou da produção, da necessidade de produzir, de ter, do trabalho ser sustentado, né, de criar condições e do trabalho existir e de ser sustentado, né? E você falou também um pouco do jogo dos atores, do trabalho em conjunto, né? E o nosso festival, quando a gente pensou o festival, essa história de coexistência 1, 2, nós, é um pouco isso. Nós, essa condição de dar, que todo trabalho precisa ser um espaço que precisa ser construído e sustentado, né? E o 2 é a relação com o companheiro, esse jogo do ator, né, que a gente vê nas cenas, tal. E o 1 é o trabalho sobre si, é aquilo que cada um faz consigo mesmo e que fica diante das possibilidades e dos impedimentos e como trabalhar isso. Isso no teatro, especialmente no teatro, na música também a gente se depara com essas limitações e possibilidades, mas no teatro é muito forte isso, né? Como é que vocês conduzem esse tipo de trabalho? Tem alguma coisa nessa direção? O trabalho do teatro é isso. Porque, por exemplo, ninguém imagina que eu vou chegar lá e falo para uma pessoa, faz isso. Muitas vezes eu levo uma ideia minha, mas eu chego lá e proponho, e uma pessoa faz uma ideia muito melhor do que a minha. Aí eu vou fazer a ideia do outro. Assim, não é um trabalho de cima para baixo. É claro que quando você fecha um roteiro, tem que ter um olhar. É lógico, e aí a função é essa. Mas toda a construção é sempre isso, é esse que você está falando, proponente, essa exposição da sua ideia, da sua criatividade, e esse deixa de ser quando ele vai servir a arte, né? Porque eu acho que às vezes trabalho coletivo acontece muito isso. Tem 5 pessoas, fulano tudo nominal, não. Aí na hora de fazer o roteiro tem que ter uma ideia desse, uma ideia, senão isso vai ficar triste, vai ter uma ideia desse, assim, isso não é, não tem que ter um pouquinho dessa peça, não, coitado dele, se esforçou tanto, não existe. Às vezes não é a minha ideia, mesmo eu sendo diretora, às vezes a pessoa tem uma ideia muito melhor, e às vezes nem sempre é o mais antigo, às vezes uma pessoa que acaba de chegar, ela traz alguma coisa tão adequada, que eu acho que o artista entende isso. A arte tem um caráter de força dela mesma, quando você entra nesse fluxo inconsciente, começa a aparecer uma coisa, eu sempre eu vejo a arte como se fosse uma coisa viva, parece um fogo, sei lá, um negócio, e vai pedindo coisa de você, né? Ele vai pedindo. E aí você tem que estar focalizado naquilo que você serve aquilo, porque no consciente você pensa assim, sou eu, é a minha ideia, mas no inconsciente você começa a perceber o que é adequado para a arte. E, na realidade, o diretor, inclusive, eu não fiz curso de diretor, nem queria ser diretora, eu acho uma missão, um karma, às vezes, que é bem difícil. Mas é porque aconteceu que eu tinha um grupo de 4 e as minhas ideias eram mais adequadas. E as pessoas falaram, não,
todo mundo discutia e eu dava uma ideia, essa é melhor. As pessoas mesmo falaram, então você vai fazer direção. Eu falei, não, gente, mas eu não quero ser diretora. Mas quase que me puseram como diretora, né? Não foi assim a minha vocação, sei lá essa palavra. Aí, quando eu comecei a ver que eu não podia ser diretora e atriz ao mesmo tempo, eu saí com muito pesar. E eu era doida para encontrar uma pessoa, gente, eu queria alguém me dirigindo, porque é muito bom você ser dirigido. E dirigir é bom também, mas assim, eu quero dizer que, às vezes, é um olhar que você tem e que você vê o que é mais adequado, que é um consenso. E mesmo se não é um consenso, quando você começa a ter, vamos dizer, às vezes nem sempre o ator do elenco pode concordar, mas aí você tem que ter a segurança e dessa relação que você tem com a arte. Não é isso que precisa disso. Não é que eu quero isso, não é uma atitude autoritária de eu decidir, não, eu sou a diretora, eu faço, não. Neste caso, tem que abrir mão disso, tem que colocar isso. Isso que eu falo que é um organismo vivo. E é tão vivo que eu acho muito curioso, por exemplo, esse espetáculo Beaba Brasil, que vocês viram aquele monte de coisa. Como a gente não viajava, olha só, eu falei assim, gente, vamos fazer um espetáculo, a gente põe só uma tela no fundo, uma projeção, vocês fazem movimento, para a gente viajar, vai ficar mais fácil. Isso eu pensando, fiz até desenho, isso tudo é o consciente, né? Pensei, combinei com todo mundo, aí meu assistente falou assim, tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza. Dessa vez nós vamos fazer isso. Primeiro dia que a gente foi para o galpão, o grupo todo. Eu falei, gente, vamos pensar uma maneira de começar. Vocês andem por aí, recolham o material que tem por aí. Tinha um mezanino que tinha toda a tralha que vocês viram. Eles desceram com tudo. Mas desceram com tudo. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Porque resgataram, era 30 anos do grupo, resgataram um cenário de, sei lá, que eu guardo tudo, né? E o espetáculo, que era para ser uma tela, virou essa tralha. Ou seja, porque não sou eu, não adianta, você tem que ver a coisa, ela se oferece. Não é o que você quer fazer, a coisa se oferece. Bernarda Alba também, eu falei, gente, primeira vez que vamos fazer texto, é muito escuro, todo mundo de preto, com uma cadeira, só texto. Aí apareceu essa minha casa, virou uma tonelada para uma coisa que ia ser uma pessoa sentada na cadeira, humildemente, falando o texto, cuidando do texto. Então, eu quero dizer que a gente não é muito dona e que a coisa se impõe, a arte se impõe. Se você entra no círculo da criação e do inconsciente, você vira um instrumento. Então, nesse sentido que eu digo assim, que o seu eu desaparece mesmo, ele está ali como instrumento. E o coletivo é essa compreensão do que aquela coisa viva está pedindo, porque é vivo. E eu acho curioso que eu já vi outros artistas falarem isso. Parece misterioso, falar assim, não, é uma coisa viva, a arte acontece, de repente você perde domínio consciente, mas você começa a se conectar numa outra esfera, que é uma esfera muito especial, que a arte é um lugar especial, não adianta, é mesmo. Não tem nada de pragmatismo, não tem lógica, você não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em se vai dar certo. É fora da realidade. É fora da realidade. Tanto é que os pais assustam muito, porque os pais convivem com a realidade, né? O que o filho vai viver. Se fala que vai casar com um artista, é um terror. Se fala que vai ser artista, é um pior. Se fala que vai fazer teatro, é uma condenação. Eu já tive um ator, ele era maravilhoso, ele era japonês. Eu era simplesmente apaixonada pelo que ele fazia em cena, porque eu conto isso para os meninos, fico até com ciúme, porque eu não me lembro da minha história de 35 anos ter um ator perfeito, pois esse era. Dava uma improvisação, o menino tinha assim, a trajetória de todo o Oriente, parecia que ele nasceu com aquilo, e conscientemente ele era uma pessoa mais comum. Quando ele entrava em cena, você dava assim, 3 coisas, dá sentido para isso aqui, dá sentido para isso, eu fazia muito isso. 3 elementos, dá sentido para isso. É uma coisa difícil. O menino entrava lá e eu ficava parada, não tinha nada para falar quando ele terminava. Ninguém queria improvisar depois dele, porque era humilhação total. O menino era maravilhoso. O pai proibiu dele fazer teatro, porque ele tinha que cuidar das irmãs, porque tinha que fazer uma carreira que desse dinheiro. Esse menino que chegou para mim e falou, eu não quero parar de fazer teatro de jeito nenhum. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Não, me deixa ficar aqui sem nome, escondido. Não põe meu nome em nada. Eu falei, mas como é que eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Ele sumiu, eu nunca mais vi. Ele é uma pessoa na minha história, assim, que eu não vou esquecer nunca mais. O pai proibiu dele fazer. Ele era um apaixonado, ele era um artista
Nunca apareceu outro igual. Eu acho que os artistas chegam. É claro que a gente tem um trabalho, as pessoas chegam a uma coisa maravilhosa. Mas esse era pronto. Coisa raríssima acontecer. Eu não sou pronta. Eu faço milhões de experiências. Mas ele era pronto, qualquer coisa que você desse para ele. Mas é muito triste essa relação dessa objetividade. E aí, se a pessoa ficasse muito feliz, então tá bem, vai trabalhar no banco, ganha dinheiro. O que vira a vida? A pessoa não tem sentido, fica tão infeliz. Nesse ponto, fala assim, gente, vamos ser felizes. Felicidade é a prova dos 9, né, gente? Tem que ser. Eu vou voltar, quer dizer, essa ideia do chamado é muito bonita, que você está levantando sobre a questão da arte, mas eu vou voltar numa coisa, de um lado, puxando para essa ideia que o Mauro levantou, da coexistência, porque se a gente lê o próprio número do Grupo Oficina Multimédia, a palavra teatro já não aparece. Pensando há 35 anos atrás, onde a informação, essa mistura de linguagens ainda não era um lugar constituído. Belo Horizonte era um lugar muito, um quintal ainda. Então, eu fico muito admirada, porque a linguagem que vocês trouxeram, que mistura a tela, eu acho lindo essa ideia de que cria um labirinto, o público está lá dentro, o ator está do lado de fora. É toda uma inversão de lugares, uma criação muito livre. Esse despojamento é emocionante, não só no sentido estético do pensamento, mas do que ele constituiu. Agora, falando enquanto a gente está aqui num evento promovido pela universidade, numa época onde não tinha um curso de teatro, numa ideia de se sustentar. Eu vejo hoje, eu observo que muitas peças são monólogos, quase toda vez que eu vou ao teatro, já é a peça de um ator só, a coisa do global, enfim, então, talvez eu nem sei, tem tantas coisas interessantes na sua fala, mas eu queria que você falasse um pouco desse lugar que o grupo constituiu aqui, que virou um polo de arte contemporânea, de videoarte, e pensar em 35 anos atrás, olha que eu estou lotada de cabelo branco, orgulhosíssima já de meio século, e de pensar que quando isso começou eu tinha 15 anos. Então, eu acho que constitui um lugar, e há 35 anos constitui uma coisa que é oficina, a própria ideia de que não está pronto, é um lugar de construção. E multimídia, há 35 anos atrás, era um termo que você devia ter que explicar para as pessoas o que era. Então, eu queria falar desse aspecto da formação, porque quando você diz, eu fui diretora, mas eu não deliberei por isso, o que é a gente hoje ter uma formação em teatro, o que isso... Enfim, que você colocasse um pouco desse lugar de vanguarda, de mistura de linguagens e de aprendizagem, porque eu acho lindo vocês virem esses meninos jovens, vocês trabalharem e continuar com uma vida tão genuína. Então, eu queria um pouco te ouvir nesse sentido dessa novidade, dessa vanguarda que trouxe um outro lugar para a nossa cidade. Isso quer dizer, uma forma de entender. Tem uma coisa assim, você falou de formação, a minha mãe é pianista, e minha mãe era apaixonada pelo piano. Então, vamos dizer, antes de nascer, eu já ouvia música. Com 6 anos, ela começou a ensinar piano, e eu estudei dos 6 aos 23. Então, realmente, eu ia estudar todos os dias. Não era esse negócio, não. E minha mãe era muito rigorosa, graças a Deus. Hoje eu fico vendo falando de disciplina, eu acho 2 coisas tão importantes, disciplina, ordem, umas coisas assim, é até perigoso falar, mas disciplina é uma coisa muito, a gente tem medo de repressão, mas disciplina é fundamental. Hoje eu acho uma coisa maravilhosa. E meu pai já era uma coisa, tudo pragmático, né? Disciplina. E meu pai falava assim, a gente não tem que discutir muito com a vida, não. Ainda falava uma frase que eu não esqueço. Se você tem esse talento, cuida dele, que você vai ter que dar uma satisfação a ele. Então, são noções que não tem nada a ver com formação no sentido. Então, é uma coisa muito de não discutir. Vamos dizer, eu não sei, eu devo ter nascido com algum talento, mas eu tive oportunidade de desenvolver na prática. Então, eu acho que eu não posso trair isso. Isso é uma coisa assim, uma questão que eu fui educada para isso. Eu acho que a formação já vem lá da família, né?
E assim, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe me levava a concerto e eu era obrigada. E eu lembro que eu tinha 6, 7 anos, eu tinha sono. Eu me lembro disso, eu sentava na cadeira, eu sei que eu era pequena, porque meus pés não encostavam no chão. E eu ia ver um concerto grande, enorme, porque a minha mãe não deixava de ver nenhum concerto. E a gente, às vezes, nem queria ir, ou seja, eu não tinha noção do que era. Então, tem uma coisa assim de um ter que fazer, de que não é assim muito gostoso, que está se perdendo cada vez mais, porque a gente vive numa época cada vez mais hedonista, né? O que eu gosto é o gostoso, o que é bom, cada vez mais. Agora está começando, até na alimentação que está sendo revisto, mas causou um verdadeiro caos na sociedade, obesidade, de como, enfim, todo mundo sabe disso. Mas na minha época não tinha isso. Então, realmente, a minha educação foi uma educação muito rígida nesse sentido. E hoje eu agradeço. Na época, talvez, eu não achasse muito bom, porque eu lembro, com 6 anos, eu já estudava 1 hora de piano. E eu tinha que decorar. Hoje não usa muito isso mais de decorar. Eu vim ver esse negócio de concerto, da pessoa lendo partitura aqui. Se eu estudava uma música, eu era obrigada a decorar. Graças a Deus que eu tenho uma memória, desenvolvi, muito boa. Então, acho que essa formação, sem discutir muito se tem vocação, hoje a gente discute muito, será que é isso? Tem alguma coisa, eu não sei se a palavra é destino, essa palavra é tão absurda, destino, mas são uma soma de oportunidades que você recebe, que você é imbuído daquilo, que você, de uma certa forma, é uma fidelidade meio burra, entre aspas, não discutir muito. Então, eu não vejo a possibilidade de eu não fazer. E eu acho que é engraçado que as pessoas estranham, eu acho tão normal eu continuar, e as pessoas estranham tanto de continuar, quando eu vejo assim, que as pessoas vão parando, e fico pensando assim, mas por quê? Por que o médico não para? Por que o advogado não? Por que as outras profissões não param? Por que o artista tem que parar por volta de 50 anos? Por quê? Essa condenação a parar? Se eu acredito nisso, eu quero morrer fazendo isso. Eu quero morrer num palco, pode cair um refletor na minha cabeça, ou eu ter um ataque lá, sei lá, de não sei o quê. Eu quero morrer em ação, se for possível, né? Então, eu não tenho perspectiva de parar, sabe? É uma coisa assim, que eu não discuto. E sempre eu lembro quando a gente estava fazendo o Isaac Noel, aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu tive um lapso de consciência, que foi muito engraçado. A gente estava ensaiando um galpão, tocou a campainha lá embaixo. O galpão era assim, essa zona de coisas assim, malucas que a gente não sabe está acontecendo. E eu estava ali, totalmente, achando aquilo tudo naquele transe. Aí tocou a campainha e eu fui lá embaixo assistir. Tinha um galpão, tinha uma escada, eu fui abrir a porta. Quando eu voltei, eu entrei e falei, gente, que coisa estranha que está acontecendo aqui. Eu tive um lapso de consciência. O que é isso que a gente está fazendo? Não tinha de um tostão. A sala, o galpão, era cheio, até armário eles trouxeram, que era coisa de improvisação. E eu falei assim, não, deixa eu esquecer. Eu não sabia como é que ia pagar programa, nada. E, de repente, tem uma frase que fala que o universo conspira a favor. Eu acho que conspira a favor. Esse é o lado mais espiritual, que quem acreditar, acredita, mas eu acredito. Às vezes, por exemplo, eu vou dar uma palestra, chega um livro que vai confirmar. Eu estou fazendo uma montagem, chega uma pessoa. Eu acho que existe essa coisa meio que... Eu não sei, essas coisas espirituais a gente não pode afirmar, e acredite quem quiser. E eu acredito. Tem uma conspiração a favor. Hoje falo de pensamento positivo, né? Falam até do procedimento da física quântica, que você pensa... Eu não sei que procedimento é esse, mas que acontece, acontece. Não tem explicação. Então, acho que tem isso tudo, assim, a não discussão, a disciplina, um compromisso com a vida, de ter um sentido na vida, sem discutir, sem pensar que vai ser tudo bom. Porque é claro que isso é uma maravilha, mas quanto tempo isso dura? Maquinário, a gente fez 2 apresentações, e quanto que a gente é desproporcional. Você tem que se sentir alimentada por aquilo, para aquilo ter sentido. Se aquilo não te alimenta, não tem sentido, você não serve para nada. Mas o alimento que eu chego hoje na minha idade, acho que eu sou bem alimentada dessas coisas. Eu sou bem alimentada. Porque isso, assim, realmente... Não é a quantidade, né, mas é o percurso, né, aquela coisa dos anos 70, que quando começa a valorizar muito mais o processo do que o resultado, que é uma época muito boa, mas também não pode parar nisso, né, que a gente tem que ver que você tem que finalizar. É o ciclo, né, você tem que ter o processo, tem que fechar. Ficar só no processo. Que é outra coisa muito interessante, essa percepção do tempo na criação, né, porque a coisa tem um ciclo, né, mesmo, de duração.
Igual uma fruta madura, você não apanha antes, ela tem que colher na hora certa. Se passa um pouquinho, dá alguma coisa errada. Tudo isso é do inconsciente. Está na hora de fechar. Aí a gente fecha com erros, fecha sabendo que não está tudo completo. Ou seja, quando você está lidando com a arte, você lida com muito mais coisa do que está fazendo uma peça mostrando. É muito maior do que isso, né? Essas incertezas, tem que lidar com muita incerteza. Tem gente que tem muito medo do resultado. Isso aí eu acho que eu não tenho, nesse ponto eu me acho corajosa, eu não tenho muito medo, não. Eu não sei se é porque não é que eu não estou nem aí, não é bem essa palavra, a gente acha horrível, né, quando a pessoa assim, critica. Mas, assim, na realidade, eu acho que eu não estou nem aí. No íntimo, eu não estou nem aí. No consciente, se eu paro e falo, puxa, que chato, fulano não gostou, fulano que não entende, ficava essa coisa. Mas se eu achasse isso importante, no próximo eu ia preocupar, né, com a opinião do outro. No fundo, quando eu entro nesse universo, ó, realmente. Você trabalha com ele? Eu estudo teatro também. Eu até gostaria de fazer uma pergunta, porque, na verdade ela perguntou o que eu gostaria de perguntar também, aí meio que respondeu. Tipo, como que você vê a criação nesse momento atual que a gente está vivendo no Brasil, que é tudo tão complicado, tipo, para você criar, eu sei que você já falou algumas coisas a respeito disso, mas, tipo assim, porque tem uma dificuldade imensa hoje em dia. Existe a vontade de criar, mas você, tipo, toda hora você é barrado porque tem um tanto de edital, você tem que passar por um tanto de crivo do governo para você poder apresentar, e às vezes, tipo assim, trabalhos que você gostaria de levar para frente, você tem que finalizar por conta disso, né? E como que você vê a criação hoje, tipo, que se passaram tantos anos que você já está trabalhando com isso, que tem esse tanto de impedimento? Eu acho que tem uma coisa muito forte do desejo, porque essa coisa também que foi, por exemplo, eu já trabalhei em época que não tinha computador, e que a gente não tinha uma produção. Eu já sou dessa época. Se eu perguntar como que aconteceu, eu não sei. Mas acontecia. Então, assim, eu já são 35 anos, já é muito tempo, né? Você não tem nem essa idade. Mas, assim, o que eu acho que a sustentação, a base mesmo, é o desejo. Agora, realmente, se fala de desejo, fica até complicado, porque hoje a gente vive uma época de muita dispersão, de foco, muita dispersão. E uma coisa também que a gente lida, assim, por exemplo, essa preocupação de acertar, por exemplo, a moda. Eu acho que a moda no teatro é a pior coisa que pode acontecer. E hoje está cheio de moda, né? A gente vê muitas modas de vontade de dar certo, que no fundo é vontade de dar certo também. A gente lida com um pouco essa preocupação que eu acho que a vida está ficando tão pragmática que a moda responde a esse negócio de fazer uma coisa para dar certo. Aí você vai ver um espetáculo cheio de clichê de moda, que assim, mas gente, para quê? É para acertar, para dizer eu sou contemporâneo, eu sou... Então, assim, é muito chato. Então, essa fidelidade, eu acho que exige muito de você... Tem uma coisa que até o Maurinho começou falando desse eu, né? Esse eu individual. Você é muito responsável pelo que você constrói dentro de você, para você acreditar. Porque tem muita gente que desiste, tem muito motivo para desistir, muito. Até, por exemplo, você não... Nisso que eu falo que essa disciplina é boa. Se hoje você precisa preencher o edital, vai lá e preenche, faz rápido. Preenche, tem que fazer, preenche. Porque você vai discutir, né, você não pode andar, ao mesmo tempo que a gente anda completamente na contramão, você tem que, para algumas coisas, você tem que andar na mão. É um paradoxo mesmo, para algumas coisas tem que ser certinho, né? A gente tem que ser muito certinho. Para você ter liberdade, você tem que ser muito certinho. Aí você preenche, você faz tudo como tem que se fazer. E muitas vezes não vai dar certo, aí você vai tentar de novo. Então, essa persistência... Outro dia achei engraçado que estava vendo um filme, não tem nada a ver, mas tem a ver. É o cara da McDonald's dizendo como que ele conseguiu fazer esse império. E ele falou assim, na resposta dele é o seguinte, não é só talento, é persistência. Eu gosto muito de aprender com essas pessoas que não têm nada a ver com McDonald's, nada, não como lá, acha aquilo tudo horrível, mas essa palavrinha me serviu. É bom você ver quem tem sucesso. Não é o sucesso que você quer ter. Quando eu digo sucesso, eu não entendo sucesso de dar tudo certo, não. Sucesso assim, de você... conseguir realizar alguma coisa que você... Isso que é sucesso, você conseguir, você quer ser ator, conseguir ser ator. Isso é que eu digo nesse sentido.
Então, para ele, o sucesso era ganhar dinheiro e fazer uma cadeia, e, sei lá, tem McDonald's no mundo inteiro. É o dele, mas assim, para ele chegar naquele caminho que é o dele, ele citou essa palavrinha, persistência. Eu anotei, porque eu acho importante. A gente tem que aprender também, a gente não aprende só com artista, você tem que ter um olhar amplo também, porque tem muita gente que te ensina por um outro caminho, mas assim, a meta dele é essa, a sua é outra, então você tem que persistir. E cultivar esse eu, esse desejo, né? Não ser muito pragmática. Igual eu estou falando, eu disse lá embaixo. Quando eu voltei, eu falei, o que é isso? Aí eu tenho que desfazer esse rompante de consciência e ficar no outro lugar, que é o lugar da loucura. Mas nessa loucura do vale tudo, o inconsciente é o lugar do caos, de que você não domina. Então, não dominar é que é loucura para mim. Você está num lugar de você não dominar, isso é que é loucura. Loucura não é tirar roupa e subir no telhado e beber, etc. Não, isso é, sei lá, eu acho uma bobagem. Loucura é esse lugar que você não tem domínio. Que o louco é a pessoa que não tem domínio. É isso que é loucura. Você não sabe, o não saber. Que as pessoas têm pavor de não saber. Cada vez mais querem saber tudo, desde lebura de tudo até saber tudo. O mistério assusta muito e o não saber, são duas coisas que assustam. E o não saber também se vai dar certo, como é que você vai conseguir. Então, você tem que construir o seu mundo e depois dialogar com pessoas que estão mais próximas. Sair, buscar, insistir. Persistência, lembra lá do McDonald's, quando você vê uma loja no McDonald's aqui, que você vai ver no Brasil inteiro, qualquer lugar do mundo que você for tem, o sucesso dele é esse, a palavrinha-chave, persistência. Festival de Inverno é isso, né, Maurinho? Persistência. Tem que persistir. Talvez o que mais repetiu, de uma questão mais contemporânea, é que nós vivemos uma época da dispersão. Essa é a palavra que você mais repetiu. E eu queria saber, assim, de você, com toda essa experiência e com essa fala tão bonita que você colocou aqui hoje para a gente, qual seria o lugar dessa arte, ou da arte, nesse momento de dispersão? Nossa, cada vez mais importante, né? Porque realmente a gente vive um momento de dispersão, porque a gente tem uma coisa maravilhosa que chama internet, mas ao mesmo tempo é o nosso paraíso e o nosso inferno, né? Porque a internet é um foco, é maravilhoso. Eu sou totalmente a favor da tecnologia, mas sei o perigo que acarreta você se render a isso, internet, rede social, todo esse universo que tira você, que desfoca, né? E que não enriquece. Não vejo enriquecer, porque, por exemplo, quando a gente desfoca aqui fazendo uma mescla de linguagem, você tem que aprofundar em cada uma. Então, você desfoca no sentido de triplicar o seu esforço e não de desfocar no sentido de fazer um pouquinho de cada. É diferente. Eu acho que qualquer trabalho que você passe isso, vamos dizer... Eu fiquei muito feliz de ter feito, para dar um exemplo, fiquei muito feliz de ter feito Boca de Ouro, porque eu fiquei sabendo de um caso de um aluno que estava fazendo com um grupo de teatro, estudando Nelson Rodrigues, e o aluno parou, estava achando muito chato Nelson Rodrigues, porque é uma outra história, uma outra época, um outro contexto, mas é histórico, é o maior dramaturgo brasileiro, então tem que se fazer mesmo, eu adorei fazer. Mas ele estava achando meio desatualizado. Aí a gente estava fazendo Boca de Ouro, aí eles falaram, vai lá ver o Boca de Ouro que o multimédia está fazendo. E o menino teve um outro olhar. Ou seja, de repente, isso entra como referências positivas. Toda vez que eu vejo um filme muito bom, que eu procuro muito, leio um livro muito bom, eu agradeço essas pessoas, porque você tem que procurar, e a existência disso é que dá sustentação de você continuar. E se o lugar que você está pobre, nessa hora você vai para a internet, vai para o YouTube e procura. Você tem que querer se alimentar disso e ter a prática de se alimentar também, não se acomodar na mediocridade, né? Então, acho que assim, dispersa e, ao mesmo tempo, a iniciativa. Eu acho pior dispersar a iniciativa, porque você recebe muita coisa, mas assim, é como um feirão, um saldão, né? É muita coisa ruim. Você tem muito acesso a muita coisa ruim, mas essa coisa mais sofisticada que ela custa, que, por exemplo, eu vejo 50 filmes, um é bom. Mas eu estou lá procurando, eu não desisti, né? Vou muito a teatro, eu tento, né? Mas disperso, por exemplo, eu acho ler hoje, que eu amo literatura, é difícil você arranjar uma hora para ler, porque
é tão difícil você, com tantas ofertas, você parar e ler um livro. Toda vez que eu vejo uma pessoa lendo um livro, eu acho até bonito a imagem, o livro, que geralmente a gente, melhor do que ler esse negócio no notebook, eu acho, o livro mesmo com página, eu gosto de livro que tem página, que você marca. Eu já acho um gesto maravilhoso ver uma pessoa lendo, mas está ficando cada vez mais raro. Sem contar nessa bobagem celular, né, gente? Isso aí é o pior de tudo. E eu acho que justamente isso que você falou, tipo, a questão às vezes a pessoa fala assim, eu não vou ler esse livro porque é chato. Aí você vê uma adaptação no teatro, a própria adaptação, tipo, atrai que você leia. Eu acho que esse é o grande poder do teatro, de fazer que a pessoa continue buscando aquilo depois que a peça acaba. Exatamente. Tipo, não termina ali. Porque você fala, nossa, como que essa obra é legal, como que eu nunca li? E você vai, tipo, ler e ver através de outro ângulo. Tipo, eu assisti o Maquinária 21 e eu gosto muito do Macbeth, a peça de Shakespeare que eu mais gosto. Aí eu falei, nossa, eu nunca tinha analisado por esse ângulo, tipo, destruindo o Macbeth e olhando por outro prisma. Eu gostei muito por conta disso, porque fez eu abrir para outro campo que eu não tinha percebido. Eu estava ainda muito na narrativa que Shakespeare escreveu. E até a gente teve muita dúvida se usar texto, mas eu acho que o texto dele é tão musical, tão próprio, que eu falei, não, é muito difícil você usar um Shakespeare, porque é poesia em inglês, né? Você vê, é uma música o texto dele, assim, é muito bonito. E eu achei difícil reproduzir o texto, aí vão pelas imagens. E a gente tentou seguir esse roteiro de imagens mesmo, para falar da violência, falar do poder da mulher. Né? E completando isso, tem um teórico do teatro, né, o Antonin Artaud, que ele fala isso em um dos livros dele, que tipo, como que você leva o espectador para um lugar que em condições normais ele não iria. Esse é o poder, né, que o teatro deve ter, né, de levar a pessoa para outro lugar que na normalidade ali, no cotidiano, às vezes dentro da casa dela, ela não se deslocaria para aquele lugar. Porque a gente tem a visão, às vezes, as pessoas que não vão muito a teatro ou que não são muito ligados à cultura, de que a ficção é uma mentira, mas na verdade a ficção ela é outro tipo de realidade, né? Porque a gente só na rua, no dia a dia, você está dentro de uma realidade onde está todo mundo, mas existem outras realidades, né? Tem o teatro, tem... E quando você começa a ampliar seu foco de observação, você vê que essa realidade da rua ela é muito mais ampla. Você começa a ver dentro daquilo que você costuma ver, você começa a renovar seu olhar para coisas que você até já conhece, né? Então, assim... é igual aquele filme, o Matrix, né? Quando ele sai, ele vê outra... Ele fala, tipo, por que os meus olhos estão doendo? Aí o cara fala para ele, porque você nunca tinha usado eles antes. A gente passa a ver por outros prismas, né? Tipo, que não é só aquele que o comum, né? O senso comum já está habituado. Exatamente. Então, eu acho que isso, até gente que não gostava de Nelson Rodrigues, falou, nossa, eu vou ler de novo Nelson Rodrigues. Eu achei assim, isso para mim foi muito gratificante, que parece que você vê um pouco, você revela, né, que a arte também tem essa coisa de revelar caminhos, né? Porque, na realidade, mas eu acredito numa coisa que você está falando isso, eu falo que, assim, acho que homens e mulheres têm o síndrome de bovarismo. O que é? Você conhece Madame Bovary? Bovarismo é aquela inconformidade com o cotidiano, porque ela é o símbolo disso. Inclusive o livro foi proibido na época e tal, porque ela é um fracasso, porque depois ela suicida e tal, mas essa síndrome de você querer romper essa rotina. Eu acho que todo mundo tem isso. Eu me lembro uma vez quando eu fui aos Estados Unidos, eu estava lá passando lá na alfândega, então tinha uma mulher lá mal encarada fazendo aquele serviço, de repente eu tinha feito uma comemoração acho que era dos 20 anos do grupo, que tinha um comentário de um poema da Gertrude Stein que fala, uma rosa é uma rosa é uma rosa, mas estava escrito em inglês, a rose is a rose is a rose, que é muito bonito. Aí estava no programa. Ela não estava dando a menor bola para mim. Quando ela pegou um programa que estava na mala, que ela abriu minha mala, ela falou, olha, aí ela me enxergou, você é do teatro, porque... realmente bateu alguma coisa de ser um lugar diferente. Não é que eu era diferente, o teatro é um lugar de um sonho. Às vezes você encontra com uma pessoa, você está conversando, ela fala, o que você faz teatro? Você faz teatro? Ah, eu adoraria fazer teatro. Eu quis muito fazer. Eu fiz até tal idade. Nossa, meu sonho era fazer teatro. Uma vez foi uma moça do banco conversar comigo, um banco...
E ela era já um tipo de gerente do banco. Ela só falou de teatro. Ela falou, vou ter que ir para o saco daquele banco, vou ter que ir para lá agora. Ai, meu sonho é fazer teatro. Meu sonho é fazer... Não vejo a hora de chegar às férias. Ela detestava o emprego dela e só falava de teatro. Então, acho que eu falo bovarismo, essa vontade de você ir para um outro lugar, que é um lugar que te oferece muito trabalho, porque também essa síndrome é de um lugar só de prazer, e não é. Mas você transcende, você sai para uma outra realidade. Então, todo mundo tem isso, homens e mulheres, e cada um realiza isso de uma forma diferente. Mas no teatro você tem condição de realizar esse sonho, né? Que é isso, coisa do inconsciente, da criação. O teatro, ele concede para a gente a possibilidade, né, tipo, de você criar e, ao mesmo tempo, você se ver dentro daquela criação e como que aquela criação, às vezes, abre para muitas outras coisas, né? Eu acho que isso que alimenta, né? Como você falou. Exatamente. Você vive aquilo que você realmente fica parecendo muito distante, muito impossível, mas no teatro você tem condição de viver esse universo. Que eles falam, é um lugar especial, a arte é um lugar especial. Não tem jeito, é. E se você vive, você está satisfazendo essa sua fome. Isso fica, é alimento. Alimento. Fica. Que bom que você tem essa vontade. Ô, gente, infelizmente nós temos que encerrar. Então vamos agradecer a Ione por essa oportunidade. E esperamos fazer algo mais com a Ione, né? Obrigada, viu, Ione? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente, pela presença, por esse retorno. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada. Mais uma vez, então, o festival agradece a participação da Ione, a participação de vocês que vieram aqui. Amanhã a programação vai ser toda aqui no conservatório, então às 15 horas tem uma performance que dura 4 horas, né, mas vocês podem vir nesse período, momento que quiser, ficar um tempo, interagir. Às 19 horas até às 20h30 tem a conferência conversando com o Grace Passou. E às 21 horas tem o espetáculo A Dama e o Cachorrinho, do professor que está fazendo residência aqui, que é o François. Tá? Esse espetáculo da noite, a senha vai ser liberada às 13 horas. Então, quem tiver a fim de assistir, geralmente as senhas se esgotam muito rápido. Tá? Então, às 13 horas, aqui no conservatório, a gente está distribuindo. E tem uma lista passando aí, eu peço para vocês para escreverem, ok? Obrigado, boa noite.